O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com uma das maiores criminalidades do mundo e também um dos que mais tem diferenças sociais entre ricos e pobres. E toda vez que o assunto criminalidade e segurança entra no assunto, fica-se uma questão, né? Esse é um problema social ou é um problema de escolha própria? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que nós realizamos agora no início de novembro, onde nós quisemos entender na cabeça dos brasileiros se a pessoa entrar para a criminalidade, se seria parte de uma escolha pessoal dela ou se todos esses problemas sociais que nós temos, isso que acaba empurrando a pessoa para a criminalidade. Você deve ter sua opinião, mas a gente aqui vai entender como pensam os brasileiros, né? Então a gente fez uma pergunta muito direta nessa pesquisa que nós ouvimos 1.010 pessoas no Brasil inteiro, nos 26 estados e no Distrito Federal. Então a gente perguntava assim, de quem é a culpa de uma pessoa cometer o crime? Isso é um problema da sociedade, né, o social, a questão das diferenças econômicas que existem entre ricos e pobres, e a gente vê uma classe média cada vez mais empobrecendo, onde a gente, em poucos anos, se continuar do jeito que está, nós teremos os milionários e os pobres no Brasil, a gente vê isso acontecer, uma dificuldade muito grande com o custo do Brasil, né, com o preço das coisas. Ou se isso é uma escolha da pessoa própria, né? Não, aquela pessoa, ela, apesar de ser pobre, ela não acha que o caminho da honestidade, do trabalho não vale a pena e eu prefiro cometer um crime para acelerar meu processo de enriquecimento. Isso é triste falar sobre isso, né? Porque a gente viu a prisão de um banqueiro agora nessa semana que passou e a corrupção, você percebe que é muito pessoal, né? Não importa se a pessoa é rica ou pobre. E na verdade no Brasil o que vem acontecendo é que não me parece que a gente diminui a cada momento pessoas ricas por esforço próprio, porque trabalhou, porque estudou, né? A gente vê cada vez mais pessoas ricas aparecendo e tendo muita mídia assim, e depois amanhã você descobre que na verdade tem alguma coisa errada com essa pessoa. Isso é um fato muito triste, é um exemplo horroroso que a gente dá para a nossa juventude, tá? Mas voltando aqui para a pesquisa, o que o brasileiro acredita? Isso é uma escolha pessoal ou é a sociedade, né, um problema social? Então, na página 4 do estudo fica muito claro o que o brasileiro pensa. 10,4% acredita que é um problema social. A sociedade, as diferenças sociais faz com que a pessoa escolha a criminalidade. 76,3% acredita que a culpa é da própria pessoa. A gente vai entender quem são essas 10% que pensam assim, quem são os 76%. Mas fica muito claro que na cabeça do brasileiro não adianta vir nenhum discurso dizendo a criminalidade do Brasil é por causa dos problemas econômicos. Não, não é. O problema é porque as pessoas escolhem a vida errada e elas sabem que vale a pena, porque se for presa não vai ter investigação, se tiver investigação ele pode recorrer, não é preso, e se for preso ele acaba sendo solto. Então a criminalidade no Brasil vale a pena. Está muito claro aqui, é uma escolha pessoal. E 13,3% não soube dizer ou não quis responder. Tá? Qual é a região do Brasil que mais acredita que é uma escolha ali, que é um problema social? 18,8% na região sul, depois a gente tem na região norte com 16,7%. E aqui, para vocês que acreditam assim, olha, mas as pessoas mais pobres não pensam assim, o estado mais pobre do Brasil, a região mais pobre é a região nordeste. É a região que menos acredita nessa situação social e que culpa muito mais a questão pessoal. 6,3% dos nordestinos acreditam que o problema da criminalidade no Brasil é um problema social, contra 84,9% que acredita que é uma escolha própria. Então não adianta você querer, a gente percebe que esse discurso que já não cola muito, né? Falar assim, o pobre, ele acaba pensando assim, não, ele não pensa assim.
Aí quando a gente vai, quem pensa mais entre homens e mulheres, que é uma escolha da sociedade, são os homens, mas um pouquinho mais, 11% contra 9,8%. É muito triste a gente ver quando a gente olha por faixas etárias, a faixa etária que mais acredita que é uma escolha da sociedade, que é um problema social, são jovens de 16 a 24 anos, 20,5% acredita que é um problema da sociedade. E quando a gente compara com os mais velhos, acima de 60, que já se lascaram a vida inteira, que trabalharam e que hoje recebem uma aposentadoria de miséria, 6,4% apenas acredita que é um problema social. Tá? O restante todo acredita que é um problema realmente da pessoa. Quando a gente olha por grau de instrução, o grau de instrução que mais acredita que é um problema social, é claro que é o pessoal que estudou mais, o cara que tem ensino superior, ele senta numa cadeira bonita com ar-condicionado e ele joga a culpa para a sociedade, dizendo, olha, coitado, as pessoas acabam roubando porque simplesmente é um problema social. Quer dizer, o cara estudou e não estudou, né? Ele estuda para depois ele ficar fazendo ali um trabalhinho, vendendo virtude, ao invés de pegar e tentar entender a sociedade, tentar entender o Brasil, tentar entender o brasileiro. Existe uma dissonância, uma discrepância muito grande de como pensa o brasileiro e uma camadinha que a gente já viu na pesquisa Quaest de 5%, que fica com pautas tão ridículas assim que não tem nenhuma cola com o que pensa o brasileiro, e por isso que o povo brasileiro, e o pior de tudo isso, né, é que esses 5% são pessoas que administram o Brasil, que não estão nem aí porque pensa o povo brasileiro. A gente viu na outra pesquisa que eu apresentei aqui, 72%, quase 73%, um número que ficou muito igual ao número da pesquisa Quaest, querem que seja criado ali, que a lei, que seja a facção criminosa, seja colocada como terrorismo, e simplesmente quando você olha os deputados, presidente da República, grande parte da sociedade, mercado financeiro, isso pode prejudicar a imagem do Brasil. Eu não estou preocupado em resolver o problema do Brasil, eu estou preocupado com a imagem. Isso é uma frase que eu venho falando muito, até para os meus filhos, né? O brasileiro, ele vive de imagem, ele não vive de conteúdo, ele não quer ter conteúdo, ele quer botar um terno bonito e quando abre a boca para falar só fala besteira porque nunca leu um livro. Isso é muito ruim para o Brasil. Quando a gente olha por religião não muda muita coisa, quando a gente olha aqui por dependência governamental, e aqui a gente percebe que aqui sim o pessoal que tem maior dependência do governo, que é o alto IDG, é aquele que mais acredita que é um problema social. Mesmo assim, 74,6% acha que é um problema dela mesmo. Quando a gente olha na eleição de 2022, quem votou no segundo turno ali, o eleitor de Bolsonaro, 6,6%, acha que é um problema social contra 15% do eleitor de Lula. Tá? Então, o eleitor ali de esquerda tem mais uma tendência a pensar assim. Nós estamos já há uns 3 meses fazendo aqui um trabalho de entender os dois grandes movimentos que a gente tem, que é o lulismo, né, o petismo e o bolsonarismo, entendendo também os antes, né, aquele cara que, olha, não gosto de Bolsonaro, não gosto de Lula, então a gente está fazendo um estudo e eu estou trazendo aqui para vocês, né. Então aquele eleitor que se coloca hoje como bolsonarista, 7,4% acredita que a culpa é da sociedade. Aquele eleitor que é antipetista convicto passa para 8,5%. Aquele eleitor que é um antipetista meio ali que ele é mais volúvel assim, 1,2%. Quando a gente fala do eleitor lulista, 8,6%. Quando a gente fala do antibolsonarista convicto, 18,2% acredita que o problema é da sociedade. Quando a gente fala do antibolsonarista volúvel, 18,1%. E quando a gente fala do isentão, 10,6%. Então a gente percebe que qual é a camada que mais culpa a sociedade pela criminalidade? São ali os eleitores mais à esquerda mesmo, que não é muito bem o lulista, mas aí aquele antibolsonarista, aquele cara que é de esquerda, uma esquerda liberal, uma esquerda mais woke ali, coloca a questão, a culpa na sociedade. Né? Quando a gente faz esse cruzamento, a gente iniciou esse movimento porque a gente detectou lá atrás que a televisão, principalmente a TV Globo, ela formatava a opinião das pessoas indo mais para a esquerda. Então você pega pessoas inteligentes, pessoas que leem bastante, mas que se informam pela TV Globo, ela tem uma imagem muito diferente do mundo daquela das pessoas normais, né? Então você fala assim, poxa, de onde que essa pessoa tirou essa teoria? E quando você vai ver e você faz a pesquisa, você percebe por onde ela se informa. Se é uma pesquisa agora, me falha o Instituto,
onde 58% das pessoas, talvez seja a Quaest, tá? 58% dos brasileiros não querem que Lula vá para a reeleição. Quando a gente vê por quem assiste o Jornal Nacional, 79%, quase 80% quer que Lula vá para a reeleição. Então você percebe assim que a pauta ela é muito ligada ali, está formatando uma opinião das pessoas. Isso é interessante isso porque quando eu falo, principalmente assim, quando eu vou conversar com pessoas ali, com deputados, senadores ali que tem ali um viés mais bolsonarista e que se apoia muito na rede, a rede ela não tem o mesmo poder da TV. Tá? Não consegue formatar a opinião das pessoas. Então a gente começou a fazer esse movimento de entender os hábitos de consumo de mídia das pessoas e como elas pensam. E aí os outros institutos começaram a perceber e vir atrás. Eu acho muito legal isso, porque você consegue tirar muita opinião e consegue entender, principalmente aonde você, político, deve trabalhar. Ah, mas eu não consigo entrar na TV. Tente. Saia das redes sociais. Da mesma forma que a esquerda hoje está tentando entrar nas redes sociais. Então, quando a gente faz essa pergunta, de quem é a culpa da pessoa cometer um crime, se é da sociedade ou se é dela, foi uma escolha pessoal e cruza com os hábitos de consumo de mídia, o que a gente percebe que as pessoas das redes sociais, 11,1% acha que é da sociedade, da TV 10%, 12% dos portais. Aqueles que mais acham que a pessoa que é a culpa da sociedade são aquelas pessoas que se informam pelo jornal impresso. Tá? Então, esse aqui é um estudo rápido que a gente fez em parceria ali com a BRCal. Se você quiser conhecer a BRCal, vem aqui nesse QR Code. É uma empresa de call center que você pode fazer vários trabalhos, desde cobrança até publicidade. E agora, se você quer ter acesso a essa pesquisa completa, a gente está parando, a gente não está enviando mais por WhatsApp porque a gente teve um aviso de bloqueio. Olha, vocês estão enviando esse arquivo. Eles detectaram, entendendo que era spam, mas não é spam, eu sou obrigado a mandar para as pessoas, então a gente está evitando, então a gente está colocando nos nossos dois canais. Primeiro canal é esse canal aqui do WhatsApp, vai lá, entra no canal do WhatsApp, a partir desse momento a gente coloca a pesquisa lá e coloca o vídeo, tá? Então a gente coloca, na verdade, o vídeo porque no canal do WhatsApp ele não aceita PDF. Agora, se você quer ter também o PDF, entre nesse canal aqui do Telegram, você vai ter não só o vídeo, mas também ali a pesquisa em PDF. São dois canais que a gente não fica colocando informação. A gente coloca ali uma vez por semana a pesquisa. Você pode baixar a pesquisa, principalmente ali no Telegram, baixa o PDF e ali em cima do PDF faça suas considerações, faça a sua análise. Não se prenda a mim, apesar de eu ser aquela pessoa que construiu a pesquisa, aquela pessoa que estuda a pesquisa. Faça a sua análise, é sempre importante para você ter ali, mesmo também fazer esse tratamento, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.